Então, boa tarde, pessoal. Hoje, mais um dia do Convida. Nessa quinta-feira, então, a gente teve sete apresentações. E foram temas bem variados, né? A gente teve desde questões bem específicas de saúde humana, em que teve toda a questão de massa magra desenvolvida pela Samara, teve a Ju Barradas, que falou sobre os processos de detox, entrando bastante nas questões de estilo de vida associado, principalmente. A Márcia De Luca falando de muitos pontos relacionados ao propósito, a questões psíquicos, espirituais. A Daniela falando de uma relação da saúde humana com a importância da saúde no meio ambiente, a saúde do planeta. Teve também o Ramon falando do atendimento a pessoas de rua, então toda essa questão social, comunitária, bem importante. A Larissa falando da importância de um atendimento mais humanizado, mais focado na queixa clínica e com uma dependência menor de exames laboratoriais. E a Liz, queridíssima, falando sobre a conexão, a integração de corpo, mente e espírito, né? Saindo dessa visão construída no iluminismo, de que são entidades separadas, e tem uma visão, na verdade, extremamente integrada, e não tem como falar sobre um sem falar sobre o outro, não tem como fazer uma intervenção terapêutica em um sem que você acabe também gerando uma resposta, né, nessas outras esferas. Então, vou fazer o mesmo esquema que o Matheus tem feito nesses dias, fazer umas perguntas mais gerais para vocês duas que estão aqui. E aí, também, quem tiver dúvida, pessoal, que tiver aqui os participantes no Zoom, pode fazer pelo chat, ou se não, levanta a mãozinha ali no Reactions, ou nas reações, que dá para levantar a mão. Ju e Liz, depois vocês veem quem quiser começar, mas como que vocês conseguem integrar esse entendimento de saúde e longevidade, buscando um aspecto tão amplo assim, né? Indo, então, né, dessa questão desde manutenção de massa muscular, que foi falado hoje, essa questão de saúde de órgãos, tecidos, vísceras, até conseguir abranger essa questão social, questão planetária, como que essa visão de longevidade associada com aspectos desde o micro, né, de células e tecidos, até um macro planetário. Bom, de repente posso... Ju? Prefere você, Ju? Posso eu? Tanto faz, né? A gente vai. Então, boa noite a todo mundo primeiro, né? Vamos estar aqui com vocês. E eu vejo, assim, dentro desse questionamento, assim, que o início da não compreensão tá de que nós somos realmente apenas isso. Então, como que a gente conseguiria integrar, né? Eu vejo que o mal entendido tá que a gente é realmente algo separado do todo, né? Então, eu vejo que a raiz é essa e você tem que voltar para a raiz, né? Então, a gente tem que realmente buscar um pouquinho mais de nós mesmos a princípio, né? Eu vejo que se eu tivesse por onde eu pudesse conduzir, o retorno a si mesmo, né? Nessa compreensão mais do interior, para que depois para o exterior você possa se relacionar e você possa ser integrado, não conceitualmente, mas sim com experiência direta. Então, buscar em você essa unidade. Então, voltar um pouquinho a se perceber.
né? Então, como que eu vou começar a me integrar? Eu vejo que volta um pouquinho para si mesmo, de repente desacelera um pouco a sua vida do modo automático, dessa pessoa apenas única, né, individual, indivíduo, e volta um pouquinho para você, né, um pouco mais de atenção plena, um pouco mais de presença, gradualmente vai te trazer essa percepção de que não conceitualmente, mas sim somos essa unidade, porque você sente, você percebe. E percebendo isso, não tem como a gente continuar com a mesma conduta. Isso vai, de certa forma, automaticamente nos guiando por processos mais saudáveis, né? Processos mais saudáveis e respeitosos conosco, mas eu vejo que processos mais respeitosos com o outro, porque não existe, quando você se reconhece, você e o outro, existe um todo. Então, o respeito vai ser para com você e para com o outro ser humano, para com o planeta, com os animais, e desrespeitar isso que foi te dado, que é esse corpo físico, também não vai fazer sentido. Então, passa por você cuidar melhor, mais apropriadamente, do que é saúde realmente, no sentido de nutrição e de atividade física, bons hábitos, boas condutas, etc. Mas sim o respeito também de relação com o todo, eu vejo nas nossas relações, e isso vai se expandindo, né? A partir do interno, se expande para o externo. É assim que eu vejo como a gente abrange, sabe? Não tentando e tanto tomando nota, tipo, já estou melhor nessa integração ou naquela outra, mas sim voltando para o externo e se manifestando, né? Sim, é isso. Maravilhoso, Ulisses. Daniela está aqui também, não tinha te visto, Daniela. Então, que deu também uma das aulas. Depois, vamos para a Ju, e aí você já comenta na sequência também. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Legal, o Ricardo substituindo o Matheus hoje. Que legal, que bom. Bom, eu, na verdade, quando eu fui convidada para fazer o Convida 2022, o meu assunto seria detox, né? Porque hoje eu criei uma mentoria de detox e comecei a trabalhar mais aprofundado nessa parte, né? Então, a minha ideia era fazer com que as pessoas trouxessem o seu próprio autoconhecimento a partir do desapego, a partir da limpeza, né? Essa limpeza de tantos apegos que a gente vai trazendo, acumulando ao longo da vida, seja ele alimentar, seja ele de estilo de vida, de relacionamentos, padrões complexos, etc., né? Então eu sempre deixei isso assim muito claro, né? Tanto nas lives que eu fiz com o Matheus, que ele dizia: "Ah, mas detox ayurvédico não é bem assim, né?" E eu dizia: "Não, calma. Primeiro que não é um detox ayurvédico, ele é adaptado, né? Então a intenção é fazer com que a pessoa saiba onde ela está e que ela possa parar de dar chute na parede, né? Que nem diz o Matheus. Se observando, né? Entendendo o que está fazendo de errado e trazendo esse conhecimento do Ayurveda, do Yoga, enfim, dessa linhagem védica, essa ciência de purificação, né, de autoconhecimento, para que a gente pudesse se encontrar. Então, a minha ideia inicial era essa, era trazer a ideia de que quando a gente se desintoxica, quando a gente para de usar o tox, né, e limpa, então a gente consegue ter uma clareza mental e saber aonde que a gente quer chegar. Então essa era a minha ideia, né? Trazer toda essa informação para que a gente então atinja longevidade. Longevidade quer dizer o quê? Com saúde, né? Vida longa, com saúde, com qualidade de vida, se conhecendo, sabendo quem você realmente é. E o que aconteceu foi que, quando eu fui gravar o vídeo,
Eu juro para vocês, eu gravei 3 vídeos, provavelmente de 30 a 40 minutos. E eu disse, não é isso. Aí eu disse, meu Deus, o que está acontecendo, né? Que autocrítica é essa, né? Mas por que não tá bom, não tá perfeito, né? Aí eu disse, bom, falei com a Mari, né? Eu disse, Mari, me dá mais um tempo, não tá vindo, tá estranho, não é isso. E aí eu resolvi gravar um vídeo livre. Eu fiz algumas anotações do que vinha na minha mente, no meu coração, e eu falei, vou fazer já que eu já fiz uns 3 vídeos, eu vou fazer esse e vai que cola. E colou. Aí eu não deletei e não troquei o nome. Então, o que acabou acontecendo foi que eu acabei fazendo uma palestra que era muito mais sobre propósito e autoconhecimento do que o detox propriamente dito. Então, peço desculpas, né, para quem esperava eu falar sobre detox, mas foi o que a vida quis de mim naquele momento. E eu aceitei. E aí, foi muito legal, porque percebendo essa aceitação, eu comecei a entender que são coisas tão simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E não foi à toa que eu escolhi esse cenário aqui atrás, né? Eu falei, eu estou num lugar tão bonito, tão vital, que eu não vou ficar virado para a parede, eu vou ter que botar essa natureza viva aqui atrás. Não é um quadro, viu? É real. E aí eu comecei a pensar, por que comigo, né? Eu pensando comigo mesmo. Por que ser tão crítica? Por que fazer sempre como manda o figurino? Por que eu tenho que sempre estar vendendo o que as pessoas querem comprar? Por que não ser eu? E aí eu resolvi falar de coisas que me trazem vitalidade, né? De coisas que teoricamente não deixam de ser longa vida, não deixam de trazer longevidade. E aí eu sei que o tema ficou desconexo com o título, mas eu deixei assim mesmo, né? Então, o que eu relatei assim nesse trabalho, né, que foi feito aqui com o Vida Veda? Que a primeira coisa para a gente abordar sobre a longevidade é saber qual que é a vida que você leva. Ou seja, o que é a vida, né? Porque, eu quero atingir longevidade. Isso é um assunto que todo mundo quer. Todo mundo quer ficar bem num futuro, né? E a gente sonha, para não dizer viaja, porque às vezes a gente viaja, né? De querer projetar coisas, mas sem construí-las do momento presente. Então, do momento presente, a gente vai construir o nosso futuro. Então, se hoje eu planto uvas, amanhã eu vou colher uva, né? Eu não vou colher maçã. Então, foi essa informação que me veio naquele momento, que provavelmente deve ter sido canalizada, né? Mas, enfim, não vamos entrar em detalhes. Mas o que me veio para aquele momento? Gente, primeiro, antes de falar de obter longa vida, vamos entender que vida é essa que eu levo nesse meu atual momento, né? Eu tô feliz, eu sou frustrada, eu tenho bons relacionamentos, o que eu faço? Eu amo o que eu faço, de fato eu trabalho com o que eu gosto, com o que me faz bem, né? Porque a longevidade é isso. Imagina você passar uma vida inteira fazendo um trabalho do qual você não ama, do qual você não gosta, do qual você tem que acordar todos os dias de manhã, às vezes reclamando, sabe, com um pesar, e você ter que ir, ser obrigado a ir trabalhar para ganhar o seu sustento. Para mim não faz menor sentido, sabe? Mas é a nossa sociedade. A nossa sociedade ela se construiu nesse formato. Tudo bem? Mas você não precisa seguir esse formato, né? Quando você começa a entender quem você pode sair da massa e você pode seguir o seu caminho. E é a partir desse momento que você segue o seu caminho é que eu, Juliana Barradas, escolhi para mim
né, é que vem, então, essas sementes da longevidade, né? Então, dicas que eu dei, assim, coisas tão simples que a gente pode estar fazendo para atingir essa longevidade, né? Que foi uma coisa que eu falei no vídeo e que retorno a dizer. O meu professor de Ayurveda, no dia que eu fui embora da escola, ele me olhou nos olhos e disse: seja feliz. E eu fiquei assim, quebrando a cabeça, né? Mas o que quer dizer com isso, né? Caramba, o que é ser feliz, né? Ser feliz parece um trabalho tão árduo, né? Tipo, meu Deus, eu fui lá para o outro lado do mundo, né? Longe de todo mundo, da família, dos amigos, do trabalho, larguei tudo e disse: vim aqui buscar essa felicidade, né? Sofri pra caramba, passei vários perrengues, né? Aprendi a falar outra língua, tinha vergonha, tinha medo, enfim. E aí, retornando para o meu país, para minha língua, né? Para minha casa, com o tempo eu fui entendendo que a felicidade ela não está longe, né? Ela está dentro da gente o tempo todo, que é uma questão de aceitação e vontade, né? Vontade de fazer acontecer aquilo que você veio fazer, né? O seu projeto de natureza. O que você veio fazer aqui, né? Você veio dar aula de yoga? Ou você, sei lá, veio ser um CEO de uma grande empresa, né? Não importa. Importa que você tem uma missão aqui. E essa missão, ela tá aqui dentro, né? Dentro do seu coração, dentro de você. Então, para mim, isso, além do detox, porque o detox, a gente trabalha numa parte mais física, né? A gente trabalha com alimentação, com a própria desintoxicação, a limpeza, né, etc. Então, ela atinge bastante a alimentação. Mas eu sempre digo, o que adianta a gente se alimentar de bons alimentos orgânicos, belos, compatíveis, e etc., se dentro a gente não está feliz porque a gente não sabe quem a gente é? Então, vamos nos encontrar, né? Pague o preço que for, seja verdadeiro com você o tempo todo e você com certeza vai atingir essa longevidade, né? Então, essa longevidade e de você poder deixar um legado também, né? E talvez olhar para trás e ver tudo aquilo que você construiu, que não é fácil, não é hoje que você vai obter essa resposta. Às vezes leva uma vida inteira, né? Mas o que importa é fazer o que se ama, né? Se doar para aquilo de coração, né? Estar com a natureza, se conhecer de dentro para fora, que nem diz a Liz, né? Então, para que a gente possa entrar numa sociedade e ajustar e ser e fazer dentro dessa sociedade, primeiro vamos olhar para a gente, vamos trazer essa informação que está aqui. Quem que é esse eu fictício que fala, né? Será que esse eu que está aqui, ele realmente faz? Ou ele só fala porque ele aprendeu assim? Enfim, não vou ter outra palestra aqui, né? Mas eu acho que é isso que eu tinha para dizer, né? Então, assim, vamos ser felizes com quem nós realmente somos, né? Não importa pele, raça, grau de estudo, importa é que a gente se conheça e saiba o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né? Que não foi a passeio, né? E, Ju, fazer um detox de todas as expectativas e questões culturais que acabam vestindo a gente, né? Colocando máscaras e fantasias, coisas que cobrem quem a gente realmente é. E esse que é o detox mesmo, né? Detox de fazer uma semaninha comendo qualquer outra coisa. Uhum. Isso é simples, mas depois, se não muda essa chave, o intox volta. Então, acho que mais importante talvez seja esse detox de tanta coisa que colocam em cima da gente, né? De expectativas e tudo mais, dentro de questões A gente da precisa sociedade, se da cultura. libertar. Essa é a tox que é difícil de tirar. Detox da formatação, né? Isso aí. E aí, Dani? Para você, como que faz? Você que foi a que mais mexeu até com o meio ambiente, foi bastante para o macro.
Como que é para você fazer essa integração do micro e do macro em saúde para longevidade? Então, acho que juntando um pouco do que a Liz e a Ju falaram, né, a questão, enfim, de você estar conectado com a sua essência, né, te possibilita estar conectado com o todo, perceber o todo. Acho que, como a Liz falou, começa por se perceber, né, e se percebendo, acho que a gente vai de encontro aí com a nossa singularidade, que é isso que a Ju estava falando, de encontrar quem tem características individuais, né, e singulares, né, para a gente poder uma única, né, dentro daquilo que a gente, né, que já está formatado, que muitas vezes a gente vai seguindo. E, infelizmente, essa formatação, né, é uma formatação que leva a gente a pensar muito pouco sobre essa interdependência, né, é uma formatação que leva a gente aí para um olhar plastificado sobre tudo, né, e não propriamente um olhar criativo, um olhar biocêntrico. Então, para mim, assim, eu mudei a minha vida há 7 anos que eu sou vegana, ou seja, antes a minha história é com gastronomia, então eu venho de uma escola tradicional de gastronomia, né, transito num núcleo gastronômico ainda de cozinheiros tradicionais, mas eu estou sempre no meio, assim, de conversar sobre essa nova forma de se alimentar, se percebendo, né? Percebendo o meio que a gente vive, os impactos e as escolhas, né, que a gente gera a partir desse lugar da gastronomia, porque a gente precisa entender que a gente está, né, à beira de um colapso aí climático, não é um assunto muito palatável e muito bom de ser falado, mas é o assunto que a gastronomia especialmente precisa olhar, né? Então, por isso, eu faço esse convite para a gente olhar para a quantidade de agrotóxicos aí, né? Nos últimos 3 anos, 1.500 foram liberados, e a gente está prestes agora a liberação de mais outros 1.000. Então, isso é muito sério para a saúde, para a longevidade dos indivíduos, né? Para os grupos, para as espécies. Então, eu acho que é um momento, enquanto sociedade civil, que a gente precisa se juntar, se perceber individualmente, perceber qual é o nosso papel coletivo, para poder estar atento a essas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, né? Nesse sentido de degradação, não só individual, ou seja, a saúde, né, vai por água abaixo quando a gente vive um cenário onde o ambiente está completamente degradado, os alimentos estão completamente envenenados, os bichos sofrem uma violência extrema. Eu vivo em Cunha, né? Há 7 anos eu planto, eu vivo dentro de uma floresta, então é claro que eu tenho uma relação visceral com essa coisa do ciclo da floresta, mas isso é para todos. Todos os seres que vivem nesse planeta sofrem isso de uma maneira mais próxima ou de uma maneira inconsciente. A gente percebe isso nas nossas células, né? Então, a gente tem essa responsabilidade enquanto indivíduo, né? De cuidar da natureza, porque a gente depende dela, ela depende da gente. Então, é uma interconexão, né? É uma sintropia, é algo muito claro, mas que muitas vezes, pela dinâmica moderna, a gente acaba criando esses distanciamentos. Então, é distanciamento, como a Alice falou, do corpo, da mente e da alma, é o distanciamento da nossa singularidade, é o distanciamento do ecossistema, como se tudo fosse separado. Mas, no fim, é tudo fruto de uma mesma... A gente tem que fazer diário, né, para se reconectar efetivamente com a gente e se conectar com as questões que a gente vive hoje, porque elas acho que não se resolvem assim só pelo pensamento. Acho que a gente tem que ter atitudes, né, mais coletivas e mais, por mais difíceis que sejam. Por exemplo, para mim é muito difícil estar aqui falando com tecnologia. Eu sou um ser que fica na floresta. Né, eu saí completamente da sistemática, eu já tive restaurante em São Paulo, enfim, já passei por vários períodos de vidas diversos, já fui uma pessoa que ficou viajando o mundo, eu já fiz a minha
minha parte de carbono, já passei por todos os lugares, né? Tinha restaurante espanhol, não era vegano, mas há 7 anos que eu vim de um processo de cura de mim mesma e depois isso foi desabrochando para essa questão mais ecosófica, né? Então, eu acho que, além de ser uma proposta de estilo de vida, que eu nem acho que seja mais isso, é uma questão da gente entender o momento histórico que a gente vive, independente do estilo de vida que a gente quer ter ou não. Então, às vezes, assim, eu brinco que às vezes as pessoas me mandam um monte de assunto ecológico e tal. Eu falo, tá, legal, mas por que você tá me mandando? Tipo assim, você está efetivamente absorvendo isso para você? Porque eu não sou a pessoa que vai resolver as questões, não sou nem um exemplo de ecológica e nem a pessoa que vai resolver. Eu sou só um ser pensante em transformação, vivendo no momento presente, como todos os habitantes dessa terra. Então, por favor, leia esse artigo, né, e faz aí a sua vida acontecer dentro dessa sistemática, né? Porque não é mandar para os ecologistas, né? Todos nós precisamos ter essa percepção de mundo hoje. Então, esse é o meu convite para que todo mundo que se alimente possa se perceber enquanto parte do todo e tenha aí nessa questão do alimento uma possibilidade de mudança no seu dia a dia e também uma possibilidade de mudança, enfim, nas políticas públicas, e tudo que engloba essa questão do agronegócio. A gente não vai falar aqui de política e nem de micropolítica, mas é muito importante porque nós aqui somos um grupo restrito, todo mundo aqui tem mais ou menos esse pensamento e está mais ou menos nessa linha, mas a gente precisa pensar isso de forma nacional e de forma global. E pensar isso, a gente precisa lá que as pessoas que estejam no comando de todas essas ações tenham um pensamento mais ecológico, né? Porque a gente fazendo a pressão, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, mas a gente precisa saber também escolher quem que vai ditar as regras, quantos venenos, quais a distribuição de terra, como que tudo isso vai acontecer, né? Um conjunto de reflexões que abrangem aí esse tema da alimentação. É isso. É isso, eu acho que tem toda essa questão, então, do interno para o externo, né? Acho que é algo que é totalmente fora da nossa cultura. Acho que isso está muito mais relacionado com o processo de uma cultura oriental, essa questão do olhar para dentro, né? E ter essa percepção dos nossos impulsos, desejos, aversões, expectativas, tudo sobre essa questão, né, emocional e muitas vezes primitiva nossa, né, de ganância e tudo mais, e repensar, né? Ainda como a Dani falou, a gente já tem estudos claros do impacto no ambiente que a gente está tendo, mas esse impacto no ambiente ele é secundário desses nossos desejos, essa nossa ganância, e a gente está se conectando com o que dentro disso, né? A gente vem se desenvolvendo, né, como dentro do processo desde da Revolução Industrial, e imaginando que isso vai trazer bem-estar, vai trazer felicidade, mas assim, o número de doenças mentais e o impacto em doenças mentais só vem aumentando, né? Então, é muito importante a gente ter consciência de que parece que, sei lá, 3 gerações para trás, a galera só queria ter um teto, comida e água. E aí a gente conseguiu ter isso e, a partir disso, começou a construir todo um processo de desejos, de consumo, que acabou bagunçando excessivamente a nossa modo de produção das coisas. Então, ficou tudo mais plástico, literalmente plástico mesmo. Então, hoje, eu vi uns estudos falando que em 2050 vai ter mais plástico no mar do que peixe. Aí você fala assim, meu, como assim? Porque é real. A gente começou a fazer um processo de uma produção desenfreada, a população mundial não para de crescer, e aí vem toda essa produtividade, né, excessiva, com produtos que não fazem bem nem para as pessoas, nem para o meio ambiente.
E aí, na verdade, o que Exatamente. talvez a gente busque está mais em outro processo. Então, para ter longevidade é isso, precisa ter um planeta para a gente ter onde viver Exatamente. daqui. Longevidade de quem e para quem, né? Então, acho que é bem importante a gente ter esse tipo de pensamento e reflexão. A Fê falando aqui sobre as questões de políticas públicas e ecossistema, citando que quando foi para Fernando de Noronha. Então, é interessante, porque tem locais que realmente têm trabalhos, né, com foco no ecossistema, mas muitas vezes só com essa questão visada no turismo, né? Uma visão mais turística. A maior parte dos projetos, infelizmente, né, tem esse viés, especialmente nesses últimos anos, né, a gente perdeu muito nesse sentido de leis, de políticas públicas a favor do meio ambiente. A gente realmente está vivendo um momento bem ecocida, assim, né, assim, tá para as leis para serem aprovadas, não sei se vocês estão acompanhando, vão colocar a gente numa situação muito difícil, muito difícil. A gente tem aí isso, quase 1.500 agrotóxicos a mais sendo a pele do veneno está aí, né? Assim, então é uma loucura, assim. São venenos que causam deformidades. Eles estão querendo tirar da Constituição que agrotóxico é cancerígeno, causa deformidade, estão querendo anular, estão querendo normalizar toda esse uso de veneno no alimento. Né? Então, isso é muito sério. Né? Quer dizer, o Brasil, o mundo está numa situação muito complexa, mas o Brasil está numa situação bastante difícil. Né? 50% das terras da Amazônia, né, já não existem mais aí por essa questão da criação, enfim, né, dos animais, das monoculturas. Então, é bem problemático mesmo. A gente precisa, eu acho que ter um movimento coletivo nesse sentido de conscientização para valer, né, para que a gente consiga reverter esse processo, né, porque é agora. E não é por falta de tecnologia, né? Então, tem vários sistemas que têm uma altíssima capacidade de produção de alimento, né? Como o sistema agroflorestal, e entre outros, que você consegue, com um espaço nem tão grande assim, você consegue fazer a produção, né, de alimentos e matéria-primas até para moradia, para construção, que tem utilizando a sintropia, que é Exatamente. maravilhoso. E com isso a gente teria um impacto muito positivo e muito rápido, né, na sociedade. Mas isso enche os bolsos de quem, né, Ricardo? Esse que é o grande Exato. problema, né? Essa ganância, esse poder, né? É o alimento enquanto commodity, né? Quer dizer, a coisa sai completamente fora do escopo de alimento e vira dinheiro só, né? Então, fazer uma monocultura aqui, porque aí está conchavado com agrotóxico, porque já tem uma venda certa, porque, enfim, é toda uma máquina, né, que está na mão aí de poucas pessoas, porém muito poderosas, que deixam a gente um pouco entruncado, aí a gente não consegue sair muito dessa sistemática, né? E aí é todo um grupo de interesse, né? Tem todo um conjunto de interesses aí relacionado a essa questão, visando só o lucro, né? É como se a vida humana e o ecossistema não tivessem o valor. E eles têm um valor por si, né? A natureza ela não tem que ser. Tem uma filosofia também muito bonita que chama ecologia profunda, não sei se vocês conhecem, que é muito bonita também. A natureza ela tem um valor por si só. A gente, quanto humano, acha que a natureza, isso serve para um remédio, ou isso serve para construir uma casa, isso serve para fazer uma bolsa. A gente sempre fica colocando uma coisa utilitarista assim na natureza. E a natureza
tem. Ela não precisa ser usada para nada, né? E a gente ela tem valor, né? Ela não precisa ter uma utilidade. E hoje é quanto que a gente pode esgotar, né? Alimentar. E a gente está vivendo, aqui em Cunha não, estou em São Paulo, aqui na casa da minha mãe, mas lá em Cunha teve essa questão aí dos bezerros, não sei se vocês acompanharam, eu estou trabalhando lá no resgate dos bezerros. E assim, a pecuária é uma coisa que a gente, tudo bem, eu acho que cada um tem uma opção alimentar, mas a questão não é mais a opção alimentar, a questão é o que é que está acontecendo como um todo. As pessoas estão fazendo lavagem de dinheiro com bezerro magro, deixando morrer na lama, né? Ah, não é todo mundo que faz isso. Tudo bem, não é todo mundo que faz isso, mas assim, isso só existe por causa da indústria da carne, do jeito que ela é. Isso só acaba acontecendo, só é permitido, porque a gente chegou num lugar onde aquele animal não é mais tratado como um ser vivo. Ponto. Né? Quem visita produções sabe. E a gente não quer olhar muito, porque, não quero nem olhar. Não, a gente tem que olhar, porque só olhando a gente vai conseguir fazer uma mudança sistêmica. É igual o corpo, né? É igual a gente, indivíduo. Se a gente não olha para as nossas questões, a gente não sai do lugar. Elas ficam lá, né? Só crescendo, crescendo, crescendo. Se a gente não olha para o que está acontecendo ao nosso redor, também a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de mudança. As coisas só vão crescendo, crescendo, e esse tipo de mentalidade vai se apoderando de tudo, né? Vai tomando conta de tudo, né? Então, assim, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, gente, com esse grupo incrível que vocês são, de pessoas muito maravilhosas e acolhedoras. Eu tenho certeza que quase todo mundo que está aqui compartilha do mesmo pensamento, né? Assim, de uma certa maneira ou outra. E eu acho muito lindo que tem esse agrupamento, né, de gente pensante, né? E aí isso, de repente, expande, né, para além desse grupo que pensa, né, dessa forma mais ecológica, né? Eu acho que isso é interessante até no carnaval. A gente estava num retiro e tinha um médico ortopedista, mas o cara bem tradicional, assim. E ele começou a ver que a maior parte das pessoas falava de medicina integrativa, falava de fitoterapia, falava de ayurveda e tudo mais. E aí o ortopedista falou, não, cara, mas assim, você fazendo isso, você está indo totalmente contra a corrente, né? Está indo contra o efeito de manada. Eu falo, tá bom, mas o contra o efeito de manada tá você aqui. Você é o único do retiro inteiro, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente, pelo que eu vejo, assim, o nosso sistema ele tende a unir realmente mais as pessoas que estão já nas coisas que está na moda, que está no fluxo, e eu vejo que esse movimento do Vida Veda, alguns outros movimentos estão tentando fazer exatamente o contrário, tá? Tem essa abertura para receber as pessoas, mostrar informação de qualidade e começar a fazer um contrafluxo aí, né? Começar a fazer um outro efeito de manada que cada vez vai captando mais pessoas. E aí é o que eu vejo, isso aí tem que ser fortalecido e trabalhado cada vez mais, porque... plurais, né? Novas possibilidades. Porque é bem isso. É diferente da cultura, como eu falei, assim, 2, 3 gerações atrás, o pessoal não pensava nisso, né? Não pensava tanto em ecossistema, meio ambiente, porque, na verdade, a população mundial era menos de 1/10 do que tem hoje, era 10% do que é hoje. A população cresceu desenfreadamente, né? E os sistemas, toda essa questão pós-revolução industrial fez com que a gente entrasse com uma capacidade de destruição da natureza muito grande. E agora é isso, algumas pessoas estão começando a ter esse movimento, começando a ter essa percepção, e aí o fluxo está ganhando força para fazer um movimento contrário ainda, né? Mas está ganhando força. Tá ganhando. E é assim, agora, né, saiu a segunda parte do relatório do IPCC, eu acabei me falando lá na palestra que o IPCC é o braço, né, da questão do clima da ONU, né?
E até o dia que eu tinha feito a palestra, tinha saído a primeira parte que comprovava que realmente os seres humanos são os responsáveis pela crise climática, porque há quem diga que não, né? Que até A internet da Dani travou? Travou para vocês também? Travou. Travou. Gente, eu peço com licença, eu vou precisar sair. Eu agradeço muito pela essa conversa. Obrigada, Ricardo. E vamos seguir assistindo as palestras. Vamos sim. É isso aí, Valeu, Ju. obrigado. Um beijo para vocês, pessoal. Beijo, Ju. Tchau, tchau. Tá. Fale aí, Fê, enquanto a Dani não consegue voltar, você consegue liberar seu microfone? Será que ela precisa liberar? Aí, foi. Eu percebi que tem tantos anos que eu sigo para um objetivo e levanto e caio, levanto e caio, levanto e caio. Mas eu construo mais do que caio. E percebo que eu vou na cauda do cometa, mas eu estou junto. Eu percebo que eu sou uma pessoa vista pelos outros como quem diz, isso aí é guerreira. Ela vai, não importa que ela caia, ela continua. Então, eu acho que essa mudança, né, que a gente estava junto, né, o importante é estar junto. A gente está mostrando para quem está ao nosso lado, primeiro a mudança interna, depois ela se expressa para as pessoas e elas observam a nossa alegria, a nossa espontaneidade, a nossa vontade, porque é tudo uma questão de vitalidade, né? Então, é isso. Obrigada, gente. Bom, tem que ser através do acolhimento, do mostrando os efeitos na gente, porque através da imposição e da violência a gente já está vendo que não funciona, né? E já viu que não funciona. E muito legal isso que você falou de cair, levantar e seguir sempre firme e forte. Assim, eu vejo bem quando a gente entende um propósito maior no nosso interior, sabe? E passa a fazer sentido algo, passa a não ser opcional mais. Tipo, estar com as pessoas certas e seguir no caminho realmente da coerência, né, da unidade, não é opcional mais. É só isso que pode ser por exemplo, para nós. Então, cair pode fazer parte, mas a gente vai seguir porque a gente tem certeza no nosso interior que é esse o mundo que a gente quer, em todos os sentidos. Né? Não mais estar separado, né? Porque não existe eu amo esse ou aquele, é tudo, como a Dani falou, né? Um olhar tão egoísta, né? Tudo está para servir o ser humano, é o animal para servir, a floresta para servir, sendo que é tudo se complementando. Né? E nós aqui uns aos outros também na nossa existência, e isso passa a ser tão lindo e tão poderoso na nossa vida, e como a Fê também falou, a gente passa a viver feliz, e as pessoas acabam vendo que a gente está vivendo, a gente pode parecer que a gente está na contramão, os estranhinhos, né? Como o Rio falou, que o médico falou da gente, mas eles percebem que ali tem uma vibração que faz diferença, que tem um coração pulsante, e esse coração é vida, sabe? E essa é a diferença. Não é uma utopia de um mundo melhor, e sim uma consistência verdadeira do que deveria ser um mundo de iguais, simplesmente que somos, porque é manifestação do divino aqui. Né? Então, eu sinto muito, muito lindo assim, a gente poder estar juntos e unir realmente esse propósito, né? Cada um no seu viés, que é maravilhoso, né? Cada um de nós nesse congresso, e aqui também, tem o seu viés de manifestação. E é para ter o seu viés, né? Porque a gente precisa de tudo, né? Para agregar e oferecer. E, ao mesmo tempo, a gente potencializa esse oferecer para o todo. E é muito lindo, gente. Feliz mesmo. É isso que você falou mesmo, Liz, das pessoas olharem e verem que é um processo mais natural e menos artificial. Total. Já que a gente está tendo uma experiência com tanta artificialidade, né? Comida não é comida,
né? Tantas coisas que são de forma artificiais, e o que importa mesmo, em grande parte das vezes, e faz o que a gente busca, né, num nível de satisfação, né, a conexão humana, né? Então, a gente se conectar com pessoas. E aí muitas pessoas falam, mas esse mundo que tem, né, agora conexões muito mais virtuais do que presenciais, mas eu vi que teve ganhos maravilhosos assim nessa questão do online, porque eu vi pessoas com esse tipo de propósito e missão e valores se unindo muito nesse momento, né? Em momentos que, quando eu estava muito no presencial, sei lá, pessoas muito dispersas, então pessoas que já gostam da natureza, mais imersas na natureza, e não tinham uma potência tão grande de formar um grupo para fazer um movimento tão grande, o online facilitou muito isso, né? Conseguiu agregar pessoas mesmo de locais muito diferentes para começar a se conectar, é uma conexão muito incrível, muito verdadeira, e para conseguir ganhar energia para fazer esse movimento contrário, em que as conexões humanas e emoções verdadeiras sejam desenvolvidas, e aí conexão entre pessoas e com a natureza, né? E com isso tem se desenvolvido e crescido esses movimentos contra essa cultura mais plástica, artificial, e que tem gerado cada vez mais doenças, tanto físicas e principalmente mentais. Certo, pessoal? Acho que tem mais gente com dúvidas aí. Otávio, essa vez, não veio com dúvidas, quanto veio na segunda-feira. Então é isso, pessoal. Amanhã vamos ter mais aulas, vamos ter outra roda de conversa às 18h, que o Matheus também não vai estar fora aí. E cá estarei novamente. Boa! Muito bom. Agradecer o pessoal do Vida Veda pela confiança de me passar essa tocha, de estar no lugar do Matheus para conduzir esse bate-papo. Agradecer o Matheus também. Então, ficamos falando sobre toda essa movimentação e conexão entre pessoas, e sem dúvida o Vida Veda é um dos pontos mais incríveis em que tem conseguido conectar pessoas em busca desse propósito, né? Então, um entendimento, um caminho pela saúde física, mais saúde mental, ambiental, e tudo junto, dando certo.